mesa, ela está na Bíblia. Nós podemos encontrar mesa, refeições, momentos de comunhão, de alimento, desde Gênesis até Apocalipse. E a primeira vez que a palavra mesa é mencionada na Bíblia, ela aparece no livro de Êxodo, capítulo 25, se eu não me engano, mas eu tenho certeza que é Êxodo. E é quando Deus chama Moisés e fala com Moisés sobre o tabernáculo, sobre a construção do tabernáculo. E Deus é muito específico em cada coisa que Ele deseja para o tabernáculo, cada detalhe que Ele quer ali. E um dos detalhes que Deus é bem específico é com relação à mesa. E eu gosto de sempre procurar qual é o primeiro lugar que a palavra foi mencionada, porque no primeiro lugar que a palavra é mencionada na Bíblia tem uma regra, que se chama a regra da primeira menção. Quando você faz estudo bíblico, você aprende essa regra. E quando a palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, ali está o sentido daquela palavra para todos os outros textos que você encontrar. Então, quando Deus fala pela primeira vez a palavra mesa em Êxodo, Ele fala em relação ao tabernáculo. E Ele diz para Moisés que a mesa ela não poderia ser apenas uma mobília no templo que eles iam construir, na tenda que eles iam construir. Deus fala para Moisés: olha, Moisés, eu quero que você construa uma mesa. Essa mesa vai ter um detalhe aqui, outro detalhe aqui. Ela vai ter uma argola assim, ela vai ter outra argola assim. Eu não vou entrar nos detalhes que Deus falou. Mas tem duas coisas que Deus diz assim que é muito forte. Ele diz: olha, a mesa vai ser revestida de ouro. E sobre a mesa você vai colocar os pães da presença. Ou seja, tem um lugar no altar, tem um lugar na casa de Deus, tem um lugar que Deus dá ênfase, que Deus quer, com cuidado, chamar a nossa atenção para esse lugar, que é a mesa. Um lugar de santidade, um lugar de comunhão, um lugar de provisão. A gente vai ver que ela traz muitos elementos, muitas simbologias para nós. Mas mesa, ela não é só um móvel que está na casa. Mesa é um altar. E quando a gente fala da mesa, é o lugar onde Jesus está. Ele é o pão. Ele disse: eu sou o pão vivo. Eu sou aquele que está na mesa. Na mesa nós somos construídos, na mesa nós somos curados, na mesa nós somos renovados, na mesa nós aprendemos as verdades, as doutrinas, os valores do reino, dos valores do Pai. Na mesa ensinados, na mesa nós somos edificados, na mesa nós somos restituídos à nossa verdadeira identidade. Jesus foi alguém que valorizou muito a mesa. Em vários momentos você vai ver Jesus sentado à mesa com os discípulos, Jesus comendo com os discípulos, e não só com os discípulos. Jesus sentou à mesa com os discípulos, mas também sentou com publicanos, com pecadores, também sentou com homens ricos, sentou com homens pobres. Jesus sentou à mesa com diversas pessoas em diversos momentos. Teve momentos marcantes na mesa de Jesus, onde ele teve os seus pés lavados, mas ele também lavou os pés dos discípulos. Tem vários momentos onde Jesus está na mesa e conversa e ensina e doutrina os discípulos. Inclusive, ele deixou a mesa como uma representatividade. Ele disse: eu quero que toda vez que vocês sentem na mesa, vocês lembrem de mim. Vocês vão comer o pão e vocês vão lembrar de mim. A ceia do Senhor é a memória dele em nós e é um momento que passa na mesa. Então Jesus valorizou muito a mesa, e não só a parte bíblica aqui a gente pode trazer, mas várias pesquisas e estudos por diversas universidades no mundo inteiro já constataram a importância da mesa dentro do lar. Os seus diversos benefícios na educação, na criação dos filhos, como a mesa é importante para desenvolver as crianças, não só na relação com o alimento, mas também sociologicamente, com outras pessoas, tantas coisas. A mesa é importante na dinâmica do relacionamento familiar, a mesa é importante
na construção de vínculos, de unidade, para trazer unidade entre a família. A mesa, ela é importante na construção da nossa identidade. Então, a mesa, ela não é apenas mais um móvel para entulhar a nossa casa. Davi, tem um salmo de Davi que é muito conhecido e eu quero falar sobre ele hoje. Davi disse no Salmo 23. Se você não conhece, você pode abrir, mas eu acho que você conhece. Ele disse assim: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não vou ter medo. Eu não vou temer coisa alguma, porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. E é tão interessante quando a gente lê esse salmo de Davi, porque como pode Davi ter tanta confiança em Deus? Como pode Davi ter tanta segurança, ter tanta paz, ter tanta certeza, tanta convicção? Como que ele chegou nesse lugar? Porque a história de Davi, vocês sabem, Davi foi rejeitado pelos pais, foi esquecido, ele não pôde sentar na mesa do seu pai. Mas como que Davi chegou nesse ponto de tanta convicção da identidade dele, de quem ele era em Deus e de quem Deus era nele? Ele mesmo responde no Salmo quando ele diz: preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e faz com que o meu cálice transborde. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa enquanto eu viver. Davi conhecia a mesa. Mesmo não tendo sentado à mesa do seu pai Jessé, Davi sentou na mesa do Abba Pai. E é tão forte isso porque esse salmo, ele reflete, tudo que ele descreve nesse salmo reflete os princípios, os valores, a intimidade, o relacionamento que Davi tinha com o pai. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque na mesa com o pai, Davi conheceu a fartura, conheceu a provisão, Davi conheceu o cuidado de Deus, a ponto de ele dizer: eu não tenho falta de nada. Na mesa com o pai, Davi conheceu o descanso. Ele disse: o meu pai, ele me faz deitar em verdes pastos. Como eu levo as minhas ovelhas para lugares onde elas podem descansar, eu tenho um pai que me leva para um lugar de descanso. Na mesa com o pai, Davi aprendeu sobre equilíbrio, sobre autocontrole, sobre ser conduzido, ser guiado, sobre domínio próprio. Ele disse: o meu pai, ele me guia para águas tranquilas, para temperança. Isso é fruto do Espírito. Davi, na mesa, encontrou o refrigério. Ele conheceu a paz que excede a todo entendimento, a ponto de dizer: ele refrigera a minha alma. Tem uma música antiga que eu aprendi quando era criança, que ela diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Davi descobriu esse lugar. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Tem uma paz. Tem uma paz que não te deixa ver as circunstâncias.
Tem uma paz que excede o nosso entendimento. Davi descobriu esse lugar quando ele sentou na mesa com o Pai. Na mesa, Davi aprendeu sobre governo. Davi aprendeu sobre uma vida justa, íntegra, sobre uma vida submissa. Quando ele disse: o meu Pai, ele me guia por caminhos de justiça, por veredas da justiça, por amor do seu nome. Aonde o meu Pai me guia é um caminho santo, é um caminho justo, porque ele me ama, ele cuida de mim, ele tem o melhor para mim. Na mesa, Davi encontrou um lugar seguro, de confiança, de proteção, aonde ele poderia falar das suas lutas, das suas fraquezas, das suas dificuldades, e ele ia encontrar amor, ele ia ser acolhido, ele ia ser abraçado, ele ia ser curado, ele ia ser tratado, trabalhado. Ele disse: ainda que eu ande por um vale de sombras, um lugar escuro, um lugar de morte, eu não vou ter medo. Ainda que eu me exponha para o meu Pai, ainda que eu fale para Ele as minhas lutas, as minhas fraquezas, as minhas angústias, os meus temores, eu não vou ter medo, porque o meu Pai está comigo. Na mesa, Davi disse: ele prepara para mim esse lugar. Na presença dos meus inimigos, ele aprendeu a não fazer acepção de pessoas, a não rejeitar quem lhe odeia, a não excluir porque não gosta. Na mesa, Davi encontrou confronto, mas também encontrou consolo. Tem a vara, tem o cajado. Na mesa, Davi aprendeu sobre o princípio da honra. Quando ele disse: o meu Pai unge a minha cabeça com óleo. Ele entendeu que quanto maior a honra, mais unção ele precisa, mais proteção ele precisa. Mais unção, porque a unção quebra o jugo do orgulho, o jugo da soberba, o jugo do engano e tantas coisas que vêm quando a honra chega, que elas vêm a reboque tentando tomar o nosso coração. Davi disse: o meu Pai unge a minha cabeça. Sabe por que o pastor unge a cabeça da ovelha? Porque se ele não derramar óleo no focinho da ovelha, os mosquitos, os bichos, eles entram e eles começam a perturbar o cérebro da ovelha. Tem muita ovelha hoje do pastor Jesus com a mente perturbada, porque não deixa Jesus derramar óleo. Davi disse: o meu pastor, o meu Pai, ele derrama óleo na minha cabeça, porque o óleo me protege. A unção me guarda, a unção me livra, a unção, ela me esconde. Davi, ele na mesa, ele aprendeu a se alegrar, ele aprendeu a celebrar as conquistas. Ele sabia que independente de ser conquistas grandes ou pequenas, o Pai ia se alegrar com ele, a ponto de fazer o cálice transbordar. O meu cálice transborda, tem tanto que eu transbordo. Ele aprendeu a celebrar. Quantas vezes nós não celebramos as conquistas mais? Parecem tão comuns, parecem tão normais, mas cada conquista sua e dos outros deve ser celebrada. O Pai se importa com as suas conquistas. O Pai se importa com as lutas que você enfrenta e que você consegue alcançar, que você consegue vencer. E Ele está pronto para celebrar com você. Na mesa, Davi foi alcançado pela graça, o favor imerecido de Deus. E quando ele foi alcançado, ele se encheu de fé. Tanta confiança, tanta certeza, tanta convicção, que ele pôde dizer: certamente, é certo, não tem nenhum pingo de dúvida dentro de mim, de que a bondade e a misericórdia, elas vão me perseguir todos os dias da minha vida. Aonde eu andar, vai vir bondade e vai vir misericórdia. Eu nunca vou estar sozinho. O nome disso é fé. De você saber que você sempre vai ter a bondade do Senhor andando com você.
Deus é bom. De você saber que você sempre vai ter a misericórdia do Senhor andando com você. É a graça, a gente não merece, mas Ele dá. Na mesa, Davi descobriu o seu propósito. Ele disse: eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele entendeu: eu posso viver a vida inteira, mas eu não posso viver em outro lugar senão na tua casa. Ele entendeu que o propósito de vida dele era estar com o Pai, era estar com o Senhor, era estar na mesa com o Pai, independente do que ele fizesse, ele não podia perder esse lugar. Esse era o propósito da vida dele. Como eu sei que Davi sentou na mesa? Porque a mesa é o lugar onde nós presenteamos as pessoas que são importantes para nós com aquilo que nós temos de mais importante: o tempo. Você não senta correndo. Quando você senta, você para. Você dedica tempo. Você separa tempo. E de todas as moedas do mundo, o tempo é a única moeda que você não consegue recuperar. Davi dedicou tempo para estar com o Pai. Davi dedicou tempo para estar na presença do Pai. Davi dedicou tempo para conhecer o Pai. E este salmo reflete isso, o nível de intimidade de relacionamento que ele chegou, porque ele dedicou tempo. Você nunca vai alcançar esse lugar em Deus sem parar, sentar e dedicar tempo com Ele. E eu vou te dizer uma coisa: o seu tempo com Deus nunca é tempo desperdiçado, é tempo investido. E você sempre sai ganhando. É o melhor investimento que você pode fazer. E Satanás sabe tanto disso que ele tenta a todo custo nos tirar desse lugar. Ele tenta com todas as forças nos roubar deste lugar, consumindo o nosso tempo. Vocês já viram como que o tempo está passando rápido? Essa semana eu passei uma situação engraçada até, curiosa. Todo dia meu marido chegava e ele dizia assim: amor, como que você não fez tal coisa? Eu dizia: mas não deu tempo. Todo dia. Ele parava e dizia: mas amor, teve tantas horas. Você podia ter feito tanta coisa em tal hora, tal coisa em tal hora, tal coisa em tal hora. Tem tempo para tudo. Como que você não fez? Eu disse: mas não deu tempo. E eu não conseguia entender aonde que meu tempo estava indo embora. Porque Satanás faz isso, ele nos ocupa, ele nos distrai, ele quer roubar o nosso tempo. Quando a gente percebe, o tempo já passou. E a gente não teve tempo para sentar e desfrutar da mesa do Pai. A gente come correndo. Vocês já viram que hoje em dia como é que tá? O povo não senta mais na mesa. Arrumar a mesa? O que é isso? Ninguém sabe nem o que é mais. As pessoas comem em pé, comem andando, comem sentado, comem no sofá, comem na cama, comem no balcão, comem em cima da pia, comem assim. Não tem mais importância sentar à mesa. A mesa já não tem mais um lugar de destaque na casa. Os apartamentos, os empreendimentos, as construções que estão sendo feitas hoje, eles já nem deixam mais espaço para a mesa. É só uma mesinha pequena de 2 lugares só para você apoiar alguma coisa. Eu lembro na minha casa com os meus pais que minha mãe tinha uma briga eterna com meu pai. Porque meu pai chegava e ele colocava tudo em cima da mesa. A mesa era o lugar de largar as coisas lá. E minha mãe dizia: não, tira tudo da mesa. Não quero nada, eu quero a mesa limpa. Todo dia era essa confusão dentro de casa. Pela mesa limpa. Porque minha mãe fazia questão de arrumar a mesa para a gente sentar. Tinha que ter o momento da mesa. Mas a gente não vê isso na nossa geração hoje em dia. As pessoas não dão mais atenção. E o que é mais triste não é nem porque a mesa se tornou apenas um móvel para entulhar a casa.
É porque não existe mais diálogo, não existe mais relacionamento. Você percebe que na hora de comer, o único relacionamento que tem ou é com o celular, cada um no seu, inclusive as crianças que cada vez mais cedo já estão com ele, ou com a televisão, os streamings que a gente tem. A pessoa aproveita o momento de comer para assistir alguma coisa. Isso é horrível. Vou fazer um parêntese aqui, porque quando você está distraído com alguma coisa, você come mais. Então, isso não é bom. Mas, enfim, o único relacionamento que está sendo construído é com isso. É com a TV, é com o celular, não existe mais diálogo, nós não conversamos dentro de casa, as pessoas estão convivendo com estranhos. Não se tem mais o momento de contar as coisas. Vocês já viram como é que é os pais quando vão buscar as crianças na escola ou quando eles chegam da escola? Como foi seu dia? Foi bom? Tá bom. Tá bom não. Me conta. A professora fez o quê? Você pintou o quê? Você aprendeu o quê? Quando foi pro parquinho? Não foi pro parquinho? Quero saber o seu dia. A criança já não tem interesse nem de contar mais, porque ela não vê isso acontecendo dentro de casa. Ninguém fala do seu dia, ninguém compartilha as suas coisas. Então é irrelevante. Vocês conseguem entender como Satanás tem nos roubado desse lugar? Porque a mesa, sentar à mesa, é muito mais do que satisfazer uma necessidade básica de comer, de nos alimentar. Sentar à mesa é muito mais do que um mero capricho. Mesa posta, eu pedi para a pastora para montar uma mesa bem ajeitada, porque a mesa posta é mais do que um mero capricho, do que uma frescura, do que um... se acha, porque sabe das coisas. Sabe que do lado esquerdo vai a faca e do lado direito, whatever, eu não sei. Mas, enfim, não, eu sei, peraí. Do esquerdo vai o garfo e do direito vai a faca e a colher. A gente não sabe mais essas coisas, porque isso não importa mais. Colocar um jogo americano, um suplá, colocar uma vela, flores. Para quê? Ninguém vai comer as flores, só vão morrer. Não é assim que... Só que a mesa posta, ela fala muito sobre você. Quando você arruma a mesa, você fala muito sobre o que tem dentro de você. A mesa posta, ela fala de 3 coisas. A primeira coisa é o preparo. Você preparou o ambiente. Você pensou em quem você ia receber. Você pensou em como receber essa pessoa. Você se preparou com antecedência, você preparou o lugar. Você preparou o guardanapo. Você pensou em algo que combinasse, o guardanapo combinando com o suplá, o porta-guardanapo combinando com o jogo americano. As rosas fazendo a harmonia das cores. Você pensou, você preparou, você dedicou tempo para isso. Arrumar a mesa não é só chegar, catar os pratos assim e sair jogando, dizer, pega aí, cada um pega o seu. Não um churrascão da igreja, que todo mundo pega um prato e vai. Né? Que quando é muita gente tem que ser assim, não estou julgando, mas é. Não dá para fazer uma mesona linda com muita gente, né? Até dá, mas Jesus tem que prosperar um bocadinho. Mas na sua casa, não. Por que na nossa casa a gente guarda as coisas para as visitas e não usa com a nossa casa? A gente guarda a melhor louça, o melhor talher, as taças. Para quem não convive com a gente. Mas para os nossos, para as pessoas que a gente diz que ama, para as pessoas que a gente diz que tem valor para a nossa vida, as pessoas que a gente diz, não, é que eu mais me importo no mundo são essas pessoas. A gente dá qualquer coisa. A mesa posta, ela fala de preparo. Você preparou esse lugar, você pensou. Isso fala sobre você. A dedicação que você tem para com a sua casa, para com aquilo que você ama. Mesa posta fala de cuidado. Você cuidou do ambiente. Você cuidou para que quando aquela pessoa chegasse, ela se sentisse bem-vinda. Ela se sentisse amada, ela se sentisse abraçada. Ela se sentisse querida. Ela se sentisse desejada no ambiente. Nós cuidamos de tantas coisas, mas nós não temos o cuidado com o ambiente da nossa casa. Quantas e quantas vezes a gente é aquelas pessoas que recebem alguém em casa e fala assim, não olha a bagunça não, que não dá tempo de arrumar.
falando que a sua casa nunca pode ser bagunçada. Você tem que viver, né? Tem que ter alguma coisinha fora do lugar para dizer que você está vivendo também. Mas o nosso cuidado em arrumar revela o nosso coração. Eu quero o melhor. Eu quero cuidar, eu quero ter zelo, eu quero que tudo aqui esteja harmonizado para ser o melhor ambiente para a minha família. Para ser o melhor lugar. Eu quero que os meus, eles anseiem vir para casa, porque não tem lugar melhor do que a casa. E a mesa posta, ela fala disso. Os seus filhos desejarem sentar na mesa, porque vai ser a hora que eles vão de finalmente estar iguais a você. Na mesa, não tem maiores e menores. Na mesa, nós somos todos nivelados. Os seus filhos têm tanta importância quanto qualquer outra coisa. E eles precisam saber disso. E você precisa saber disso. Porque às vezes a gente sabe aqui, mas a gente não traz em prática isso. Seu marido, ele tem que ter essa importância. Às vezes o marido chega do trabalho, a gente enche ele de coisa. Fala. E qual é a parte que ele fala? Ele já está cansado só de escutar, ele não quer mais falar. Qual é a parte que ele conta, que ele compartilha? Tem uma coisa da minha casa que eu gostava muito, muito mesmo. Toda vez que a gente sentava na mesa, meus pais compartilhavam o que eles tinham lido no devocional deles. Minha mãe sempre falava, rapaz, deixa eu contar uma história aqui. Hoje eu aprendi isso, olha, Jesus me contou. E ela contava com tanta empolgação, e até hoje ela faz isso. Eu ligo para ela e diz, menina, deixa eu te contar um negócio, Jesus me contou. E ela conta para mim o que ela aprendeu no devocional dela. Olha, eu nunca tinha visto isso na Bíblia, olha que fantástico isso. E ela contava empolgada, feliz. Meu pai da mesma forma. Às vezes ele não falava sentado à mesa, mas a Bíblia diz, ensina os teus filhos sentado à mesa e andando no caminho. Meu pai era esse. Ia e voltava da escola. A gente decorando o versículo dentro do carro. Tinha que falar o versículo, o endereço, a referência todinha. Sempre foi difícil essa parte para mim, eu confesso, mas os versículos eu decorei. Sabe o que é isso? Cuidado. E a mesa posta, ela fala de mais uma coisa. Honra. Você não vai receber uma pessoa importante na sua casa de qualquer jeito. Sempre que tem uma visita que você considera importante, você arruma a casa, você acende a vela, você dá um cheiro agradável para casa, você arruma todo mundo, manda todo mundo tomar banho, se arrumar. Você faz a melhor comida que você sabe fazer, mesmo que você não se considere um Masterchef. Né? Como eu. Você prepara a mesa, porque você diz, hoje eu vou receber alguém importante. Isso é honra. E eu pergunto para você, será que nós temos honrado a nossa casa? Honrado a nossa família? Honrado as pessoas que Deus nos deu? A mesa é um lugar de ensino. A cultura judaica é tão linda porque eles ensinam e eles contam, os pais contam a história deles para os filhos. A história do povo é contada na mesa. No dia que eu vi essa cena, eu chorei do começo ao final. Porque eles pegam os alimentos que estão na mesa e eles contam a história deles com a comida que está ali. Cada comida tem uma simbologia, tem um porquê, tem parte na história deles. E as crianças crescem, elas nunca vão esquecer. Porque toda vez que elas comerem, elas vão lembrar. E Jesus pegou isso. Ele disse, eu sou o pão. Comam de mim. E toda vez que vocês comerem, vocês vão lembrar de mim. Jesus trouxe aquilo que poderia ser tão fútil, tão comum, para um nível tão espiritual e tão profundo.
O que nós temos ensinado e o que nós temos aprendido na mesa? Será que a nossa mesa tem sido um lugar de ensino e um lugar de aprendizado? Porque você não ensina sempre, você também aprende. A mesa. A mesa é um lugar de honra. A mesa é um lugar de preparo. A mesa é um lugar de cuidado. A mesa é o altar onde nós somos construídos. A mesa é o altar onde a nossa identidade é formada. A mesa é o lugar onde os nossos valores são estabelecidos. Talvez você não dê tanta atenção às conversas que rolam na sua mesa, mas elas definem os valores que você tem para a sua descendência. Eles estão ouvindo. A mesa é o lugar onde o nosso destino é desenhado. Quando Davi saiu da mesa, ele disse: eu vou habitar nesse lugar todos os dias da minha vida. Ele sabia para onde ele ia voltar. Eu sei que eu vou, mas eu sei para onde eu vou voltar. Queridas, isso é tão forte, porque apesar do mundo não dar valor, descredibilizar, não dar importância à mesa, o Senhor tem nos chamado de volta para esse lugar. Davi disse: ele prepara uma mesa para mim. Jesus disse: eu estou indo para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar na mesa para vocês, no banquete do meu Pai. Será que nós temos dado ouvidos a isso? Tem um texto que é tão comum, né? Em Apocalipse se repete tantas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que nós temos ouvido a verdade do Senhor, dizendo isso para nós? Nós muitas vezes estamos como o povo de Israel, que nas palavras do salmista, duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa para nós no deserto? Nós muitas vezes estamos duvidando de que o Senhor pode fazer algo para nós, de que o Senhor nos quer neste lugar, quando Ele mesmo já diz: eu vou preparar o seu lugar, eu vou reservar o seu lugar na minha mesa, na mesa do banquete do meu Pai. Mas será que nós estamos ouvindo isso? Às vezes nós descredibilizamos e dizemos: não, mas eu? Será que é verdade? Será que Deus realmente me quer nessa mesa? Eu não mereço. Eu não sou digna. Tantas coisas em mim. E é interessante como o salmista começa esse salmo. Ele começa dizendo assim, Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os seus ouvidos para ouvir o que eu tenho a dizer. Em parábolas eu abrirei a minha boca. Eu proferirei enigmas. E o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Em outras palavras, ele estava dizendo: gente, é hora de nós voltarmos para a mesa. É hora de nós sermos lembrados daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor já nos ensinou, daquilo que nós já vivemos com Ele, daquilo que nós já presenciamos com Ele, daquilo que nós já participamos com Ele, daquilo que nós fomos ensinados. É hora de nós voltarmos para o altar. É hora de nós voltarmos a comer do pão da presença. É hora de nós reedificarmos esse altar dentro da nossa casa. É hora de limpar o altar para que apareça o brilho do ouro outra vez. É hora de tirar a poeira do altar para que a luz da santidade do Senhor volte a brilhar.
Mas nós precisamos nos posicionar para isso. Nós não vamos conseguir restaurar uma sociedade se nós não começarmos a fazer isso dentro da nossa casa. E nós não vamos conseguir restaurar isso dentro da nossa casa se nós primeiro não sentarmos à mesa com o Pai. Às vezes nós estamos tão preocupadas em preparar tantas mesas, em fazer tantas coisas, em se importar com tantas coisas, quando o que Deus quer não é o que você faz, é o que você é. Deus quer você, Deus não quer o seu serviço. O seu serviço é consequência, é gratidão, é retorno de gratidão, oferta de gratidão por tudo que você recebe. Deus não está preocupado com o que você faz. Deus quer você na mesa com Ele. Em Jó, capítulo 36, diz assim: Ele está atraindo você para longe da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa, farta e seleta que você terá. Deus tem uma mesa pronta para os filhos. Deus tem uma mesa farta para os filhos. Todos os dias Ele prepara um banquete, Ele põe a mesa. Ele prepara esse ambiente com expectativa, Ele pensa em você. Ele diz: eu hoje vou ter uma convidada aqui e eu vou preparar um lugar para ela. Eu vou pensar onde ela vai sentar, eu vou pensar na conversa que nós vamos ter. Eu vou preparar a comida preferida dela. Eu vou preparar esse lugar, eu vou mostrar para ela o meu cuidado quando eu colocar aquela rosa, porque eu sei que ela gosta de rosas. Eu vou mostrar para ela que eu honro a vida dela quando ela sentar do meu lado na mesa. O Senhor faz isso conosco. Ele arruma, Ele prepara, mas nós duvidamos que Ele é suficiente para nos alimentar. Nós duvidamos de que o pão é suficiente para nos sustentar. Nós duvidamos de que o vinho é suficiente para nos saciar, que a água é suficiente para nos saciar. Nós desprezamos o convite. Em Mateus, eu vou encerrar com essa parábola. Em Mateus 22, Jesus conta uma parábola. E ele compara o reino dos céus, o reino do Pai, o reino de Deus, a um grande rei que preparou um banquete de casamento para as bodas do seu filho. Ele preparou uma festa, ele preparou um banquete e ele chamou os convidados, ele enviou convite para as pessoas que ele achou que iriam participar, que iriam querer celebrar. E, infelizmente, quando os servos chegaram, o convite foi rejeitado, eles voltaram e disseram para o rei: olha, rei, nós entregamos os convites, mas eles disseram que não vão vir. E o rei disse: como assim? Eu sou o rei, eu estou fazendo uma festa, um banquete, a comida já está pronta e eles não querem vir? Rei, eles falaram que eles estão muito ocupados. Teve um que disse que tinha que ir no campo, teve outro que falou que ia ter que resolver uns negócios. E o rei olha e fala assim: o banquete está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Está tudo preparado. Mas quem eu convidei rejeitou o meu convite. Então vão e chama quem vocês encontrarem na rua, que o banquete vai ser servido. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que o convite, ele é free. Mas a sua resposta é required. Você não tem por que receber um convite. Mas a partir do momento que você recebe, você tem uma responsabilidade a de responder o convite que você recebeu. Quem nunca recebeu um convite e tem escrito assim, RSVP? Em um telefone ou um e-mail, um contato para você responder se você vai ou se não vai. Deus está mandando um convite para você com um RSVP.
Responda, por favor. Mas nós muitas vezes temos respondido dizendo que não. Senhor, hoje não vai dar. Nossa, eu até queria sentar na tão bonita comida. Meu Deus, está cheirando. Nossa, mas é que hoje eu estou apressada. Eu tenho que resolver meus negócios. Eu tenho que ir lá no campo. Nós estamos igual ao povo da parábola. Desculpa, rei, mas eu estou busy hoje. E eu pergunto para você, o que é tão importante na sua vida que faça você ter coragem de rejeitar o convite do rei para sentar na mesa e comer do banquete que ele preparou pensando em você? O que pode ser tão importante na sua vida para você priorizar e dizer, eu não posso, rei, sentar na sua mesa hoje. Amanhã eu sento. Outro dia só me convida, que eu vou. Prometo que eu vou. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes o Senhor nos chama e a gente diz, ai, Senhor, hoje não dá, mas amanhã eu prometo. Eu vou ler até mais um capítulo além do que eu estou acostumada, que é para compensar o de hoje. Senhor, eu prometo que eu oro mais 5 minutos amanhã, mas hoje não dá. Ai, eu queria. O convite para a mesa é um convite para um relacionamento íntimo. É um convite para um relacionamento profundo. É um convite para um relacionamento diferente. É um convite para você ser sincero, para você ser honesto, para você ser transparente. O convite para a mesa é um convite para um outro nível com Deus. Jesus está querendo sentar na mesa com você. Quando eu pedi a mesa, a pastora, ela falou assim, eu posso pôr umas cadeiras? Eu falei, pode. Aí senta, eu vou pôr 2, que só uma vai ficar estranha. E quando eu estava estudando essa palavra que o Senhor estava derramando na minha vida, eu lembrei disso. Jesus quer sentar na mesa com você. Mas será que você quer sentar na mesa com Ele? O seu lugar está lá. Deus está querendo te construir, te resgatar na sua identidade, te lembrar quem você é. Você é filha. Você é filha, você é amada. Você é preciosa. Você tem muito valor. Você foi escolhida antes mesmo de você pensar que um dia você poderia ser alguma coisa. Deus pensou em você. Deus sonhou com você. Deus quis você. Ele te criou com amor, com cuidado, com zelo. Cada detalhe em você revela o Criador. Deus quer resgatar isso. Resgatar quem você é. Restaurar os seus valores, os princípios que estão dentro de você. Te dar um destino. Abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E através da sua família, abençoar essa sociedade, abençoar essa terra. Mas agora é a sua vez de responder. Qual será a sua resposta hoje?